a gente tá esquecendo de quem é. No começo desse ano, 2026, eu tive a meta de começar o meu canal no YouTube e também de continuar cuidando do meu Instagram e do meu TikTok, tentando conciliar melhor, porque qualquer coisinha que acontecia eu abandonava. Então, por exemplo, eu fiz um cosplay da Neytiri, que eu nem terminei de fazer. E surgiu muito hate sobre, porque eu sou uma pessoa extremamente magra e tudo mais. E no começo desse ano eu pensei, por que eu tô postando? Por que eu tô fazendo isso? Eu faço farmácia na minha graduação. Literalmente não vai afetar em nada se eu não postar. Mas eu gosto de postar. Eu gosto de editar vídeo, eu gosto de montar um design bonito no Canva. Isso é muito legal pra mim. Sem contar que eu adoro pesquisar coisas diferentes. O meu hobby, eu digo que é ter hobbies. E eu acho que esse canal vem um pouco como isso. Sei lá, eu sinto que eu tô tão cronicamente online que eu não tenho tempo de ser eu mesmo. É meio irônico fazer isso criando um canal no YouTube, mas eu vou começar a pesquisar mais coisas, vou começar a pensar mais por mim mesma. Porque também eu tô sentindo que desde que o ChatGPT se popularizou, eu parei de pensar por mim mesma. Começou como, ai, estou super atrasada pra fazer uma lição da faculdade. E aí eu ia lá e usava o chat. Agora, meio que eu não consigo fazer sem o chat, o que é muito ruim. Então eu tô cortando ele da minha vida. Tem uma notícia que saiu da BBC que fala, questiona se a gente tá emborrecendo por causa do chat mesmo. Diz que em 2008 publicaram um artigo disso no Google, sobre o Google. E eu acho que o acesso à informação não é o problema, mas o que vem com o chat é a falta de pensamento crítico. Então, agora, por que eu vou pensar numa resposta se o chat pode pensar em segundos por mim? Isso lembra um pouco do mito da caverna pra mim. É uma coisa que eu adorava na escola. Que eu adorava filosofia, essas coisas, mas nunca me vi fazendo isso, formada nisso, nem nada assim. Mas o mito da caverna basicamente conta de prisioneiros que viviam numa caverna, de costas para a saída da caverna. Na frente deles só tinha a sombra deles mesmos e dos guardas que passavam carregando coisas. Eles nem viam os guardas, eles só viam as coisas. E para eles aquela era a realidade. Até que um dia um deles se soltou e primeiramente foi cegado pelo excesso de luz e depois ele percebeu. Tem muito mais do que só o que tem na caverna. Só que ao pensar em levar isso para os amigos, ele poderia ser meio que tido como louco, porque aquela era a realidade deles. Eles não conheciam nada diferente. Um jeito mais fácil de relacionar pode ser com Matrix. Eu acho que esse é um grande exemplo do mito da caverna sendo usado. Quando o Neo tem que escolher se ele vai esquecer de ter visto a Matrix no meio dos códigos que ele trabalha como hacker, se você nunca viu, fica aí a indicação. E ele tem que escolher uma pílula azul ou vermelha. Uma vai pra ignorância e a outra vai pra ele acordar da simulação da Matrix e saber o que realmente tá rolando e que o mundo tá destruído e eles estão vivendo numa realidade perfeita. Eu sinto que a gente tá entrando um pouco nessa realidade perfeita, porque parece que as coisas não abalam mais. Parece que você não tem tempo de sentir. Então, por exemplo, tá rolando a guerra e ao mesmo tempo tá tendo briga na internet e tá tendo um monte de coisa e você só vai sendo bombardeado de informação e não sobra tempo de você pensar, de você absorver. Uma coisa que eu gosto mais de relacionar com o mito da caverna, eu adoro desenhos animados. Os curds, eles estão literalmente na caverna segura. Qualquer coisa fora da caverna é proibida, pode dar ruim, eles podem morrer. E aí eles são obrigados a sair. Eles encontram muito conhecimento no caminho. Muitas coisas dão errado, muitas coisas estão certo, mas é assim, né, gente? E o que eu quero dizer com isso no fim eu tava perdida. Eu não tava sabendo mais meio que a minha identidade. Por que eu tô fazendo isso? O canal é sobre isso. Eu não quero falar só de livros, eu quero falar de filmes, eu quero falar de animes, eu não quero fingir que eu gosto só de uma coisa pra focar nessa coisa e assim viralizar e fazer sucesso. Eu quero ter um espaço pra falar do que eu gosto. Então, eu gosto de livros, eu gosto de desenhos animados, como eu já disse minha camiseta, esse Stitch aqui. Eu gosto de pintar, eu adoro pintar, tem uma pintura aqui, tem mais ali. Eu adoro arte no geral, eu desenho digitalmente também. Inclusive, nas artes eu tento me chamar de Mira, pra diferenciar um pouco daqui do canal e da do Epic no geral, que eu me chamo de Tami. E o que mais que eu gosto? Eu gosto de anime, eu gosto de química. Minha faculdade é de farmácia, eu adoro química, adoro biologia. Às vezes eu tenho uma relação de amor e ódio, mas no fim do dia eu amo. Além disso, não bastasse o mito da caverna, eu pelo menos me sinto tão cronicamente online que eu não consigo ficar sem meu celular. Eu tô tentando ultimamente, mas realmente parece que se eu ficar sem o meu celular por um momento, alguém vai mandar uma mensagem super urgente e eu preciso
Só que eu não preciso. Eu vivo sem o celular. Eu percebi isso recentemente, quando eu fui numa oficina de arte. Eu fiquei 3 horas sem celular. E aí eu tive que conversar com as pessoas que eu nunca vi na minha vida. Que nenhum dos meus amigos pôde ir nesse rolê. E foi muito legal, a gente trocou experiência. Eu vi alguém desenhando lindamente, eu falei, como que você tá fazendo isso? Que cor você usou? E aí aos poucos a gente foi interagindo, isso foi incrível. De verdade, eu acho que foi um dos dias que eu saí mais feliz da faculdade. E isso me lembra também de Fahrenheit 451. É uma distopia que é uma das minhas favoritas da vida. Não tem nada muito tecnológico nela e ao mesmo tempo tudo é tecnológico, porque e muito atual também. Eu adoro como ele é um clássico, mas ele não parece um clássico, é uma leitura deliciosa e ao mesmo tempo você é transportado para um outro mundo completamente diferente que atualmente é bem real, que é o uso excessivo de telas, por exemplo. Eles são cronicamente online de um jeito diferente. Eles têm a TV com eles onipresente. Basicamente a TV é como se fosse um assistente digital e tudo gira em torno de ver TV, de ser feliz. Você não tem opção de ser triste. Você tem que tomar pílulas para ser feliz, porque você tem que estar bem. E no meio disso, na verdade, esse é o meio disso. O foco são os bombeiros queimarem livros, porque os livros são meio perigosos. Eles trazem conhecimento e essa sociedade não tá muito para pensamento. Então, a desculpa do governo é que causaria desconforto, e desconforto não é legal. O que eu quero dizer com isso? Eu me sinto meio presa a isso. Eu não tenho tempo de ser triste, de ficar brava. Eu vejo uma coisa, logo eu já vejo outra, eu não tenho nem tempo de absorver. Eu quero fazer esse hobby, mas eu também quero fazer aquele. Então aparece um vídeo falando sobre como eu deveria postar nas redes sociais. E simplesmente tá virando muito. Bom, esse foi um desafio pra mim mesmo. Eu não sei se eu vou postar esse vídeo, se você tá vendo, então... Uau. Apenas uau. E eu tentei fazer ele sem precisar pesquisar muito de uma inteligência artificial. Eu tô falando isso com base no que eu já li, no que eu já assisti. E eu tentei só fazer uma análise juntando um pouquinho disso pra falar que eu sinto que tá faltando um pouco desse pensamento crítico e da gente ficar um pouco offline. É meio irônico falando isso num vídeo do YouTube. Eu sinto que eu tô burra. Mas eu não sei bem explicar, não é como se eu estivesse literalmente burra. Mas eu não me sinto tão inteligente quanto eu era quando eu passei no vestibular, por exemplo. No vestibular eu associei Avatar com povos indígenas e meio ambiente. E eu fiz uma doideira pra redação. E hoje eu nem saberia escrever uma redação. É tipo isso que eu sinto. E eu quero resgatar um pouco dessa parte. Eu acho que eu preciso disso tanto profissionalmente, seguindo na carreira de farmácia, quanto se der certo esse hobby de postar vídeo, conversar. E eu adoro fazer isso. Eu adoro gravar vídeo, eu adoro puxar assim com as pessoas, talvez inspirar alguém. Nossa, o dia que eu recebi uma mensagem falando eu comecei no cosplay porque eu vi um conteúdo seu, eu achei isso muito icônico. Eu não alcanço muita gente, tá tudo bem, mas cara, uma pessoa começou por minha causa. Uma pessoa leu um livro porque eu falei que eu gostei. Isso é incrível. E aí eu posso conversar com as pessoas sobre. É muito bom poder continuar fazendo esse tipo de coisa. E só queria recomendar mais um livro, um último, que é Raio de Sol. Esse livro é uma inspiração pra mim, eu acho que também faz parte dos meus favoritos da vida, mas esse é porque a protagonista, ela inspira. Ela sempre quer viver ao máximo, ela... Não é que ela tá sempre feliz, mas ela tá sempre tentando ver o copo meio cheio, tentando aproveitar a vida dela. No final você descobre por que, eu não vou dar spoiler disso. Mas fica aqui que ela fala uma grande frase, que é o que nomeia todos os meus perfis. Literário, barra cosplay, barra mundo geek no geral. Que é faça épico. Ela quer viver ao máximo e ela tenta passar essa mensagem de fazer o épico. De viver o agora do melhor jeito que você puder. E, sinceramente, é um pouco disso que eu tô querendo agora. Eu acho que esse vídeo vai ficar muito longo. A última da última recomendação fica de bônus, que também junta um pouco com tudo que eu falei de Mito da Caverna, de aproveitar mais a vida. Jogador número 1, que é tanto o livro quanto o filme. O filme é incrível, o livro eu tô lendo ainda, mas também tá incrível. E, basicamente, pra quem nunca viu, é um videogame muito bom, que as pessoas ficaram tão viciadas a ponto da vida delas ser mais dentro do jogo do que fora. E aí o criador morre e faz uma competição pra ver quem vai ficar com o jogo. E quem ganha seria spoiler. Então assista. Comenta aí se você já viu alguma dessas coisas, se você gostou do vídeo. Se você, não sei, tem alguma sugestão da próxima coisa que eu posso falar sobre. Eu junto muita coisa aleatória junto. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, me segue. Eu vou deixar aqui também o arroba nas minhas redes sociais. E